padre Raimundo deve estar muito feliz lá no céu. O padre Núncio soube da notícia? Soube. Da eleição? Porque ele agora voltou à diocese de origem dele. Ele estava aqui como padre fideidono, assim chamado. Quer dizer, ele estava ligado à diocese de Brecha e trabalhava aqui na arquidiocese de Maringá. Então ele voltou para sua família. Eu tinha o e-mail de amigos lá de Brecha, então comuniquei, pedi que conversasse com o padre Núncio, né, sobre a eleição, e depois eles me mandaram um e-mail deles, e em seguida me mandaram um para dizer: nos esquecemos de dizer da alegria de Dom Núncio, porque lá se chama Dom Núncio, não se chama Padre Núncio, e nos esquecemos de dizer da alegria do Padre Núncio quando soube da sua nomeação. Eles me mandaram, então, o endereço postal e depois a Cúria mandou, junto com uma cartinha minha, o convite da ordenação. Uma bela história, né? Uma bela história de vocação que deu certo, né? Graças a Deus. Graças a Deus. E depois de tudo isso, o que o senhor leva daqui da Arquidiocese de Maringá, já se preparando para ir para a Arquidiocese de São Paulo? Então, se meus pais vieram de São Paulo, né, eles vieram para começar uma vida. Eu acredito que eu também agora volto ao estado de São Paulo, para a Arquidiocese de São Paulo, para começar uma vida como bispo. Mas levo a experiência de 44 anos de vida vividos aqui nesta região. Então, o que eu levo tem uma parte de formação humana, recebido ali da minha família, da participação nos grupos de jovens da época, a vida, né, nas relações com os padres, com Dom Jaime, Dom Murilo, Dom João, Dom Anuar. Então, essas relações de amizade, de fraternidade, com certeza eu levarei. Depois, como igreja, a Igreja de Maringá é muito organizada, né? Por mais que se critique, mas o grupo dos padres daqui é bem unido, né? Tem um carinho uns pelos outros. Depois temos as nossas dificuldades, mas é um grupo bem unido. Então, eu acredito que a experiência de cada um dos bispos me marcou, porque, assim, cada um teve um jeito de viver aqui. Dom Jaime era aquele que nós sabíamos tudo o que ele pensava, porque no seminário nós crescemos no seminário ouvindo assim: meu seminarista, e aí ele já dizia como ele gostava que nós nos comportássemos. Então, sabíamos com certeza aquilo que ele gostava, aquilo que ele não gostava, aquilo que ele acreditava que era certo e que era errado. Dom Murilo era o homem prático, então isso eu levo dele, a tentar ser o mais prático possível, sem esticar muito as reuniões. Essa era a característica de Dom Murilo. Dom João foi o homem de proporcionar corajosamente o diálogo dentro do clero. Ele passou muito rapidamente aqui, mas foi o tempo em que mais conversamos no clero. Conversávamos sobre as nossas situações. O coordenador de pastoral não gostava porque a pauta da reunião ficava sempre de lado. E Dom Anuar é o homem da ternura, que sempre é capaz de dar uma palavra de amigo. Então, cada um marca de uma maneira a vida das pessoas. E, para mim, os bispos me marcaram desse jeito. Os padres me marcam pela amizade que eles têm entre si, né? E o povo que eu conheci me marca pelo entusiasmo, né? Porque foi sempre o entusiasmo que eu encontrei nas comunidades. Ok. Dom Edmar Peron, eleito bispo auxiliar pelo Papa Bento XVI para a Arquidiocese de São Paulo. Dom Edmar, no bloco passado o senhor falou das características que marcaram o trabalho de Dom Jaime na Arquidiocese de Maringá, Dom Murilo, Dom João e Dom Anuar, né? E agora eu gostaria de saber um pouquinho da sua personalidade, da personalidade do senhor, de Dom Edmar Peron, e se há uma preparação para o episcopado, né? Um padre se prepara para se tornar bispo ou não? A igreja tem bem organizado o período da formação do presbítero, do padre, né? Então, na Arquidiocese de Maringá nós temos um período de participação nos encontros vocacionais, primeiros acompanhamentos acontecem nesse ano. Depois, ao final, se faz a primeira opção,
que é a opção de passar dos encontros vocacionais para o propedêutico. Opção seja dos formadores, seja do próprio candidato. Aí mais um ano do propedêutico, seguido depois desse ano, então dos 3 anos de filosofia. Então, quando a pessoa termina a filosofia, ela chega ao meio do seu período formativo, 4 anos praticamente. Depois da filosofia, nós temos mais 4 anos de teologia. Normalmente, após a teologia, então, que se recebe o diaconato, o presbiterato, e cada diocese, então, tem os seus tempos para realizar isto. Então, isso está bem organizado, e é isso que a igreja pretende, que, passando por esses anos de formação, a pessoa possa ser um padre bem formado nas coisas básicas, porque a formação depois vai continuar por toda a vida. Não dá para uma pessoa parar de estudar, parar de rezar, achando que isso já estaria bom. Aliás, o evangelho do domingo passado era avance para águas mais profundas, então não dá para se contentar. Agora, com relação ao episcopado, a igreja tem poucas linhas, poucas exigências. Então, com relação à idade, o direito canônico diz que ninguém seja eleito com menos de 35 anos, com menos de 5 anos de padre, e que tenha o conhecimento de mais aprofundado de alguma das áreas da teologia. E neste caso, o que ajudou o senhor foi o mestrado? Foi o estudo em Roma também? Na parte, então, dos anos, então eu tenho 44, né? Já passou os 55. De padre eu completei 20 no dia 21 de janeiro. E dos estudos mais aprofundados, então, entraria o mestrado que eu fiz, não para ser bispo, eu fiz na época, era ainda Dom Murilo na nossa diocese, e eu fiz por uma necessidade de dar aulas na teologia. Então, em que área foi o mestrado? Eu fiz na área da teologia dogmática, assim chamada. Eu fiz a teologia dos sacramentos em Roma. Fiquei 2 anos e meio lá. E então, na verdade, se alguém diz qual é a melhor preparação para ser bispo, é ser um bom padre, eu imagino. Eu tenho que crescer muito ainda, espero não tanto em gordura, porque esse já está bom, crescer como pessoa, porque a minha experiência é que em cada paróquia por onde eu passei, aquela paróquia, os seus leigos, a sua liderança me ensinou a ser padre. Então, se essa é a experiência, eu acredito que agora, indo a São Paulo, a experiência daquilo que se chama o Conselho Episcopal, os 7 bispos, e os trabalhos todos lá na região episcopal Belém, com os padres e os agentes de pastoral daquela região, eles também irão me ajudar a ser bispo, porque para ser padre nos preparamos por um bom tempo. Para ser bispo é assim, o Papa nomeou você, e então não existe uma preparação, existe a experiência de ser padre, que é a experiência então que sempre me encantou, que sempre me realizou, e agora ultimamente era a experiência de dar aulas, tanto que meu projeto de vida não era ser bispo, era ser por mais 2 anos reitor da teologia, dando aulas, e em outubro de 2011 retomar os estudos, fazer o doutorado para voltar e continuar a dar aulas.